é Páscoa, o Cordeiro de Deus está vivo e ressurreto. Vocês creem? Amém? A Páscoa cristã tem essa diferença, né? Nós temos a certeza absoluta que Jesus está vivo e ressurreto. Eu quero falar um pouco sobre isso, né? Explicar um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa começa efetivamente e oficialmente representando a saída dos hebreus do Egito, mas ao mesmo tempo que tem essa representação espiritual, a Páscoa é uma das festas mais distorcidas da nossa geração. Hoje o comércio, o secularismo e o consumismo inverteram completamente o significado e o conteúdo da Páscoa, inventando até mesmo um ovo de chocolate e um coelhinho para tirar o foco de Jesus. Essa que é a grande verdade. A Páscoa era a maior festa de Israel e continua sendo até os dias atuais para aqueles judeus que ainda estão esperando o Yeshua e a Mashiach, porque registra esse momento histórico da saída do povo hebreu do Egito após o amargo período de 400 anos de escravidão. A origem da celebração da Páscoa está na história judaica. Ela está relatada e registrada na Bíblia, no livro do Êxodo. Êxodo, cujo significado literal é saída. E é exatamente por isso que chama Êxodo, a saída dos judeus da escravidão do Egito. Quando Ramsés II, rei do Egito, faraó do Egito, subiu ao trono, apavorou-se muito com o crescimento do povo de Israel, achando que esse crescimento colocava em risco o seu poder na época. Essa preocupação deu início a uma série de ordens e de obras que levaram os judeus a um período de grande dor e de grande sofrimento, nas mãos desse faraó chamado Ramsés II. Conta a Bíblia que Deus, vendo o que se passava com o seu povo, escolheu Moisés para tirá-los daquela situação, dando a ele, Moisés, os poderes necessários para o cumprimento da missão. Na semana em que o povo de Israel iniciou a sua jornada para sair do Egito, Deus ordenou que comessem só pão sem fermento, e no último dia, quando finalmente estariam fora do Egito, seria comemorada a primeira Páscoa no deserto, sendo esse procedimento celebrado de geração em geração lá no mundo judeu. Essa celebração recebe o nome de Pessa, que em hebraico significa passagem. Nesse caso, exatamente significando a passagem da escravidão à liberdade. E a partir daí, dessa palavra chamada Pessa hebraica, chegamos à palavra Páscoa na língua portuguesa e nas várias variações que essa palavra recebe nas línguas do mundo inteiro. A Páscoa é um período em que a gente tem que lembrar, apesar de todas as coisas que possam estar acontecendo conosco, é muito importante vocês gravarem esse aspecto da Páscoa. A Páscoa é um período em que Deus nos ensina algo tremendamente espiritual. Ele nos dá uma chave de eternidade na Páscoa. Porque a grande mensagem da Páscoa é que Deus não perdeu o controle da história. Não importa o que esteja acontecendo com a sua vida pessoal, profissional, você precisa lembrar que a Páscoa faz você lembrar o seguinte: Jesus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da história. No tempo de Jesus, a Páscoa fazia com que a população de Jerusalém se multiplicasse 5 vezes, em média, para que acontecesse em Jerusalém
a comemoração das Páscoas dos judeus. Por causa disso, tanto o governo de Roma, quanto o tetrarca da Judéia, eles transferiam as suas sedes exatamente para Jerusalém, trazendo o poder para Jerusalém, exatamente por causa da multidão que ficava em Jerusalém nesse período da Páscoa. Por isso que Pôncio Pilatos transferiu-se de Cesareia para Jerusalém, e o mesmo fez o tetrarca da Judéia, que se transferiu também da região de Cesareia para Jerusalém nesse período. Por isso que nós vamos encontrar Jesus sendo condenado pelas autoridades, porque elas estavam em Jerusalém. Elas não viviam em Jerusalém, mas estavam em Jerusalém por causa do excesso de gente que aportava até Jerusalém no período da Páscoa. Eram milhares e milhares e milhares de pessoas que iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Muito bem, 2 dias antes da Páscoa, os sacerdotes da época estavam se reunindo para dar fim a Jesus. Exatamente depois da festa da Páscoa. Então o plano deles era matar Jesus depois da Páscoa. Enquanto eles e Judas tramavam para matar Jesus, imaginando que derrotariam o Cristo definitivamente, né? Nós então aprendemos que eles estavam absolutamente errados. Porque foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. E deu um brado de triunfo. Um triunfo eterno, espiritual e definitivo. Está consumado. Esse foi o maior brado de vitória que nós podemos lembrar de toda a morte, agonia e sofrimento de Jesus. Está consumado. Mateus 26, verso 2 vai dizer assim: mas Jesus também já sabia da conspiração dos sacerdotes. E o Evangelho de Mateus registra exatamente assim: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa aqui é a prova cabal que Deus não perdeu o controle de nada. Ele avisou Jesus do que aconteceria. Jesus já sabia. O Evangelho de Mateus registra exatamente isso, que Jesus, 2 dias antes, já avisava que ele seria preso e que ele seria morto. Observe o Evangelho de Mateus, o Evangelho que é escrito para os judeus. Esse era o cenário que antecedeu a morte de Cristo, que nos mostra que Deus estava, como sempre esteve, e como está, no controle da história. E que o Filho já tinha a revelação do Pai acerca do sacrifício vicário que ele mesmo faria em prol da humanidade, em prol da minha vida, em prol da sua vida. E aí o que acontece? Jesus sobe para Jerusalém. Exatamente nesse período da Páscoa. Para também celebrar a Páscoa judaica, sabendo que ele era o cordeiro substitutivo de Deus, tal qual o Senhor providenciara a Abraão no passado, para substituir a mim e a você na reconciliação do homem com o próprio Deus. Jesus já sabia. Jesus não subiu para Jerusalém sem saber de nada, não. Ele sabia. Agora Jesus é o Cordeiro do Pai Eterno. Podemos ver isso quando João revela isso no capítulo 1, no verso 29. Ele vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. Esse aqui é o João Batista, que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o profeta João profetizou logo quando viu Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele já enxergou nele: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Consciente de cumprir o propósito de Deus, Jesus ordena aos seus discípulos que preparem a Páscoa judaica.
que consistia em um cordeiro assado, pães ázimos, ervas amargas e vinho, para que ele celebrasse com todos eles. Era quinta-feira, à noite, quando a mesa estava posta. E Jesus ali encerra a festa judaica, come a ceia judaica, e aí ele institui a ceia do Senhor. Ou seja, ele encerrou um ciclo e começou um novo ciclo. E aqui é muito importante você entender que Jesus não invalida a ceia judaica, como muitos querem fazer-nos crer, que todo o Antigo Testamento não tem mais valor, que agora é tudo novo. Não, ele não invalidou aquele sacrifício, aquela ceia, aquele simbolismo judeu. Ele não fez isso, pelo contrário, ele comeu a ceia judaica primeiro, para dizer o quê? Quem instituiu foi o meu Pai, e se o meu Pai instituiu, eu vou fazer também. Eu vou respeitar uma instituição divina que o meu Pai deu ao povo hebreu. Eu vou respeitar aquilo que o meu Pai ordenou. Eu vou fazer primeiro a ceia judaica. E depois que eu fizer a ceia judaica, que eu respeitar a tradição, que eu respeitar o simbolismo, a ordem do meu Pai, aí eu instituo a ceia do Senhor. Jesus não chutou a tradição, ele não jogou fora a tradição, ele não invalidou a tradição, ele não invalidou o Antigo Testamento, ele não invalidou o texto de Êxodo, ele não invalidou aquilo que os judeus fizeram no passado, como muitos podem hoje pensar. Não, agora só tem valor o Novo Testamento. Jesus faz exatamente o contrário, ele valida a Bíblia, ele valida o Pai, ele valida a ordem do Pai, ele dá valor a tudo aquilo que o Pai ensinou para ele. Meus amados e amadas, e aí o próprio Cristo, ele não pediu para ninguém fazê-lo, ele mesmo faz a transição da primeira vinda e da segunda vinda. É muito interessante você prestar atenção no texto, porque aqui Jesus faz uma transição da primeira vinda dele para a segunda vinda dele. Isso está implícito no texto. Muitos leem o texto e nem percebem isso. Olha o que Jesus fala em Mateus 26, do verso 26 até o verso 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos. Jesus pegou o pão, qual a primeira coisa que ele faz? Agradece a Deus. E aqui ele deixa um ensino para nós. Todas as vezes que você for almoçar, toda vez que você for jantar, você precisa dar graças. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Porque aquele que é servo de Deus sabe que nada vai chegar à casa dele sem que haja a mão poderosa de Deus. Em tudo dai graças. Dai graça no almoço, dai graça no jantar, dai graça a tudo que chegar até você, porque tudo só vem porque o Pai autoriza. O Pai é o Deus, é o Pai que libera lá de cima, quando Ele acha que você merece essa liberação. E Ele fala assim: partiu esse pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia. Olha o detalhe: até aquele dia, em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Estão pegando? Jesus então anuncia
a morte dele. E ele já, na própria ceia, ele já diz o que vai acontecer lá na frente. Eu voltarei. E aí vocês vão beber comigo na próxima vez. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Mas depois haverá um dia em que eu virei outra vez. E vocês vão beber comigo. Estão entendendo isso? Estão compreendendo a importância disso? Cristo é a ressurreição e a vida eterna. Jesus Cristo deu um novo significado à Páscoa. Ele trouxe a boa nova, esperança de uma vida melhor, trouxe a receita para que o povo se libertasse dos sofrimentos e das maldades praticadas naquela época. A morte de Jesus Cristo representa o fim dos tormentos. A sua ressurreição simboliza o início de uma vida nova, iluminada e regrada pelos preceitos de Deus. O domingo de Páscoa marca a passagem da vida para a vida, porque a morte, ela é destruída. Por isso que tem um hino que eu gosto muito, que diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Foi destruído pelo sangue de Jesus. Hoje nós passamos das trevas. As trevas não têm mais poder para aquele que está em Cristo Jesus. As trevas não têm poder sobre aqueles que verdadeiramente são luz de Deus. A treva não consegue atingir aquele que é luz. Então, meus amados, hoje, o domingo de Páscoa representa uma oportunidade de fazermos uma retrospectiva em nossas vidas e estabelecermos um ponto de recomeço para sermos melhores. Um ponto de recomeço para largarmos todas as coisas do velho Egito. Muitas vezes nós estamos na igreja, ouvimos a pregação, pegamos a Bíblia, folheamos, mas nós não largamos o Egito. Pode. Naquele dia lá, o Senhor falou comigo. Me falou que ele tinha me tirado do Egito. Eu queria voltar para lá. Falei do Egito, eu queria voltar lá. Mas você estava um pouco triste. O Senhor falou para mim: eu te tirei do Egito. E disse que eu ia voltar para lá. Essa passagem aí, falando, né, sobre o Egito, né, que não voltou. Deus falou comigo dessa passagem. Seja tirado deste lugar que eu estava, né? E quando Deus fala assim, a gente precisa obedecer. A gente, como ser humano, a gente tem a mania de desobedecer a Deus. Nós estamos vendo agora aí, né, eu sei que muitos aqui não são de novela, mas eu tenho visto uma novela, como é que chama? Reis. E nós vimos agora, né, o povo disse assim: não olhem dentro da minha arca. Aí o povo foi lá e olhou na arca. E debocharam. Morreram 50 mil. Pode abrir o livro de Samuel, Deus matou 50 mil. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de achar que Deus é longânimo, de que Deus não está olhando, de que Deus não está prestando atenção no que você está fazendo, de que você pode fazer escondidinho, né? Vai ter um momento que Deus vai encolher a mão. E a pior coisa do mundo é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe? É muito doído. Eu tenho falado tanto aqui na igreja. Ninguém pode dizer assim: o pastor não falou da própria vida dele, porque eu caí na mão do Deus vivo. Eu sei o que eu passei. E às vezes as pessoas ficam brincando com Deus, sabe? Testando Deus, quando na verdade você deveria apenas obedecer a Deus. Não teste Deus. E assim, quando Deus nos faz nova criatura, Ele nos diz que nós somos templo dele. E aí você fica entupindo o templo de Deus de coisa errada. Entende? Então você ainda não se converteu. Você está parecendo ainda quem? O próprio Pedro, que até conhecia Jesus, andou com ele, mas ele não era convertido. Até o dia, como eu preguei na semana passada, que Deus olhou para ele e ele viu tanto de coisa que ele fazia errado.
Aí ele se arrependeu. Aí ele se converteu verdadeiramente. Irmãos, o diabo, ele muitas vezes nem quer te tirar da igreja. Não, ele quer te tirar da presença de Deus. Aí ele fica criando incidentes, criando situações para te tirar da presença de Deus. Guarda isso, o diabo não quer te tirar da igreja não, ele quer te tirar da presença de Deus. Se tirar da igreja, fazer parte, ele te tira também. Porque o diabo, ele quer destruir a tua vida espiritual. A minha maior tristeza pelo diabo é porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar mais um monte com ele. Né? Agora há pouco, Leandro me procurou dizendo que teve uma visão sobre a China. Né? Deus pesando a mão sobre a China. E Deus vai pesar a mão sobre a China mesmo. A China faz parte, né, da hoste chamada, né, Magog. Vai cair a mão de Deus lá. Eu não sei o dia nem a hora, mas vai cair. É por isso que eu falo para vocês, irmãos. Eu tenho falado isso aqui sem parar. Muitos serão chamados. Poucos os escolhidos. Vai ficar muita gente para fora. Quando Jesus voltar, mas vai ficar muita gente para trás. E aí, vão se virar aí com o anticristo. Aí vão se virar com dias doloridos e duros, que muitos não suportarão. É falta de Bíblia? Não. É falta de pregar a palavra? Não. Não é falta. Quem toma a decisão de ir para o caminho errado é o próprio homem. Porque Deus não vai te obrigar a ficar com ele. Nunca. Isso não está na Bíblia. Deus não vai te obrigar não, irmão. Você fica com ele se você quiser. Sim, você tem todo o direito. Ele disse para Adão, não toque lá. O Adão foi lá e tocou, ele deixou tocar. Ele disse para Caim, olha, eu sei o que está no teu coração. Caim foi lá e matou o irmão. Ele quis fazer. Deus não foi lá e falou, e levantou a mão e cercou. Não. Deixou. Porque Deus respeita você. Agora, você tem que estar consciente só de uma coisa. A decisão é sua. A consequência é sua. E as consequências vêm. Você pode aguardar, porque elas podem aparentemente demorar, mas uma hora ela chega. Aí você começa, aí Deus começa a trazer a sua memória. Lembra que você me desobedeceu aqui, me desobedeceu ali, eu te mandei você fazer isso, você não fez. Isso aconteceu comigo. Não preciso pedir exemplo de ninguém aqui não. O meu exemplo é assim. Eu desobedeci e o cajado veio. Aí eu chorei na cama e minha mãe não estava lá para eu dizer assim, ô mãe, bota um pouquinho de salmoura aqui para me ajudar. Não teve isso. Eu tive que sofrer sozinho. Né? E eu não estava longe da igreja, eu estava dentro da igreja. Não é a igreja que vai te salvar. O que te salva, sabe o que é? É o seu comprometimento com a palavra de Deus. Agora, todo aquele que é comprometido de verdade com a palavra de Deus, ele está dentro de uma igreja. Estão entendendo? A igreja não salva. Realmente não. Mas quem é comprometido com Deus quer estar na igreja. Essa é a diferença. Então quando você encontrar alguém, eu não quero ir mais na igreja, esquece, porque ele não é convertido. Porque aqueles que de verdade são convertidos, eles é que querem estar numa igreja. É o inverso. E essa multidão dos 100 igrejas está cada vez maior. Mas isso é uma grande estratégia de Satanás. Sabe por quê? Qual é o maior erro que as pessoas cometem? Elas olham para o homem. Se olhar para o homem, você vai olhar para o pecador. Você tem que olhar para Deus. Você tem que sempre seus olhos estarem fitos em Deus o tempo todo. Se você olhar para o homem, você vai cair. O homem é pecador, ele erra, ele não atende às suas expectativas. Olha, cada um de vocês que está aqui tem um temperamento. Cada um que está aqui tem um estilo de vida. Cada um que está aqui tem uma expectativa. Qual é o ser humano que será capaz de atender a expectativa pessoal de cada um aqui? Ninguém. Sabe quem atende? Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só Ele pode atender. Então assim, nós temos essa mania de achar
que pastor vai atender a minha expectativa pessoal. Você está enganado, ele é ser humano, ele não consegue, ele não é Deus. Ele não tem onipotência, ele não tem onipresença, né? Ele não tem imutabilidade, não, ele é um pecador, então ele não vai fazer isso. Agora, se você estiver aqui olhando para Jesus, aí você vai ficar aqui eternamente. Amém. Glória a Deus. Se você estiver aqui para servir a Deus, você vai ficar aqui eternamente. Se você, quando você fizer algo aqui na igreja, você estiver pensando em Deus, aí você fica aqui eternamente. Se você pensar em fazer para A ou para B, você está fazendo para a pessoa errada. Você está adorando a pessoa errada. Você está valorizando a pessoa errada. Sabe quem merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração? Deus. Ninguém mais. Aqui é exatamente o lugar onde você treina isso, onde você aprende isso, onde você escuta alguém pregar a palavra. Amém? Amém. E hoje nós temos aqui na nossa frente uma mesa, chamada mesa da Eucaristia. Por quê? Porque essa palavra vem do original grego eucaris, que significa que Jesus fez a ceia do Senhor em alegria conosco. Guarda isso. Jesus não estava lá fazendo a ceia chorando, reclamando. Ele fez em alegria, porque a Bíblia diz em ações de graças. Ele sabia que estava ali cumprindo o propósito de Deus e celebra isso com ações de graça. Então já pensou, Jesus sabia que ia morrer e ele estava celebrando? Aí você às vezes está sofrendo e está chorando e reclamando, chega na igreja como se tivesse chupado limão galego. E Jesus chega lá sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele iria passar pelo maior martírio, e ele estava alegre, sorrindo e dando graças a Deus. E aí você vem para a igreja, olha para o irmão, já... Você não está convertido, irmão, ainda. Não, mas você não está convertido. Você é só convencido, você não ficar convertido, porque você peca naquilo que a Bíblia ensina exatamente o contrário. Olha para Jesus, por isso que nós temos que olhar para Jesus. O que Jesus faz? Ele está morrendo, ele está no limiar da morte, e ele está lá sorrindo com os discípulos. Ele sorriu até para Judas, sabendo que Judas ia traí-lo. Judas estava lá. Se nós, ela não soube. Se fosse nós, estava querendo bater nele. Jesus sabia que ele ia trair. Jesus sabia 2 dias antes, eu já preguei sobre isso aqui hoje. 2 dias antes, Jesus sabia que Judas já estava lá com o sacerdote, armando para trair ele. E ele continuou do mesmo jeito com Judas. Sabe, quando os traidores estiverem armando contra a tua vida, entrega eles para Deus e deixa Deus tratar com eles. É Deus quem trata, assim como Jesus fez. Quem vai tratar com você, Judas, é Deus, não sou eu não. Eu não vou fazer justiça não. Agora quem vai fazer é meu pai, não sou eu. Judas ficou tão amargurado, sofreu tanto, que ele nem suportou. Ele teve que se matar. Preocupa não. A morte de Judas significa que todo aquele que se levanta contra Deus morre espiritualmente. Pega aí em nome de Jesus isso. Todo aquele que se levanta contra Deus morre espiritualmente. A morte de Judas é uma morte espiritual. É para você saber, com Deus eu estou vivo, sem Deus eu morro. Está pegando? Olha para Judas. E não vem dizer que Judas não foi uma pessoa que recebeu, não. Ele recebeu pregação, recebeu ensino, ele viu milagre. Eu fiz um post essa semana, ele viu tudo. Mesmo assim, ele decidiu escutar o capeta e decidiu trair Jesus. Então, muitas vezes você está convivendo com a pessoa, ela está do teu lado, você está ajudando, você está abençoando, você está orientando, você está aconselhando, igual Jesus fez. Na primeira oportunidade te trai por trás. Isso é próprio do ser humano. Mas você não precisa fazer nada. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixa Deus fazer. A justiça de Deus sempre é melhor. A justiça de Deus é mais perfeita. Nós não sabemos fazer justiça. Amém? Guarda isso. Guarda isso no teu coração, para você não criar amargura no teu coração. Sabe, porque
a tendência, se nós olharmos para isso humanamente, nós vamos colocar raízes de amargura em nosso coração. Não deixa cair e entrar raiz de amargura no seu coração. Entregue tudo nas mãos do Senhor e deixa que Ele vai cuidar. Amém? Amém. Jesus aqui, com toda a gratidão, sabendo que Ele estava pronto para sofrer e cumprir a vontade do Pai e oferecer a salvação eterna para cada um de nós. Um corpo que foi dado pelo Pai como um presente para mim e para você. Não um presente qualquer, mas o próprio Filho. Amém? Deus não te deu um presente qualquer, não. Ele deu o melhor. E você, tem dado o melhor para Ele? Amém? Espero que esta pregação tenha abençoado vocês e que esse texto que está em Lucas 24, 5 e 6 possa encher o vosso coração nesta noite. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.